Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos ver o planejamento de modo geral, tá? Partindo da introdução. Na introdução é obrigatório que a gente faça a retomada do tema, que a gente crie um problema, porque esse problema que nós vamos solucionar aqui na conclusão, que a gente tem uma tese, ou seja, um ponto de vista elaborado e claro para o leitor, certo? Dentro desse ponto de vista, eu já tenho dois argumentos, os quais eu vou discutir o primeiro argumento na ordem certinha, em que eles foram colocados na tese, tá? Então, o argumento 1 será discutido meu parágrafo 1 de desenvolvimento, meu argumento 2 no parágrafo 2 de desenvolvimento. E eu tenho a conclusão. Nessa conclusão, eu vou fazer a retomada do tema, que é o do problema, esse mesmo que eu criei aqui. Eu vou elaborar uma proposta de intervenção, que seria uma solução para esse problema de modo geral, e a reafirmação da tese, ou seja, para sanar tal problema, em relação ao meu ponto de vista, tal coisa deverá ser feita. E aí vamos ver como isso ficaria de uma forma manual. No meu primeiro parágrafo, que seria a minha introdução, eu tenho a tese, a citação. Nesse caso aqui, eu aconselho que seja uma citação histórica, porque você não precisa discutir nem mencionar autores ainda. E ela casa muito bem com a introdução. E eu tenho os dois argumentos. No parágrafo 1 de desenvolvimento, que seria esse aqui, a gente tem a citação filosófica mais o argumento 1, tá? Em que eu elaboro um problema e começo a desencadear numa solução para ele que eu vou realmente solucionar no parágrafo de conclusão. O D2 aqui é o parágrafo de desenvolvimento 2, onde eu tenho a discussão do argumento 2, que estava lá na minha tese, lá na introdução. E aí, da mesma forma, se eu fiz uma citação filosófica, vamos supor, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 eu vou fazer uma citação literária, tá? E a histórica eu já botei na introdução. Então, eu tenho as 3 citações exigidas pelo Enem para que eu tenha 200 pontos na competência 2, que é só para citação. E aí eu tenho na conclusão a retomada dos problemas, a ação, o agente, o detalhamento e o efeito social, certo? Daí a gente tem aqui o planejamento geral. Nesse planejamento, você vai entender ele como a coluna vertebral do seu texto. Ele segura, sustenta todos os argumentos e tudo que você colocar no seu texto. Toda escolha de registro, lembrando do elemento de coesão textual, que são os conectivos na frente dos parágrafos. A competência 4 é só para conectivos. Dentro de tudo isso que você já sabe sobre a dissertação argumentativa, essa coluna vertebral ela se faz necessária. Então, como eu inicio? Tese, tema é dado pela banca. Tese é o meu ponto de vista sobre o assunto. Argumento 1, eu vou discutir de modo geral, né, esse argumento. Citação do argumento 1, que aí, nesse caso, como eu mostrei o manual, filosófica. Argumento 2, e eu vou discutir. A citação do argumento 2, que nesse caso é literária, porque eu já coloquei na introdução uma citação histórica, fechei as 3 que eu precisava. Daí começa o objetivo. O objetivo é onde você quer chegar, tá? O que você vai solucionar na sua proposta de intervenção, que é a sua conclusão, certo? E como você vai solucionar isso? Por meio de um agente, ou o governo federal deve, agente. A ação, implantar palestra nas escolas, vamos supor. A ação é implantar palestra nas escolas. O como, que é o detalhamento, implantar palestra nas escolas por meio de profissionais na área de saúde, explicando por meio de data show, de panfleto autoexplicativo, você vai desenhar na cabeça do leitor como essa ação vai acontecer. Esse é o detalhamento. E o efeito social, gerando
uma solução para esse problema, tá? Então, deixando assim uma sociedade muito mais igualitária, deixando assim uma sociedade consciente do seu direito de ir e vir, deixando assim uma sociedade mais consciente do seu dever social, com seus indivíduos conscientes do seu dever social, deixando assim a sociedade de alguma forma, desde o momento que você mencione, deixando assim a sociedade de alguma forma, você tem o seu planejamento textual da introdução completo. Então, o planejamento é a coluna vertebral do texto. Esse é um exemplo de um planejamento textual bem criativo, que entra na questão do plano mental, né? Planejamento mental, e que, através da imagem, te permite uma fixação maior dos conteúdos ou daqueles argumentos que você queira colocar ou da forma com que você quer discutir o seu tema na sua redação, ok? Então, terminamos aqui o planejamento textual 2, que envolve apenas a coluna vertebral do texto. Na aula que vem, nós veremos a construção da tese, pois a introdução é o que faz o sucesso ou a derrota do seu texto. É o que vai prender o leitor ou afastar o leitor de participar da leitura da sua redação, ok? Então, até a próxima.